changed from the moment I met you. Uma aula muito especial para falar com você sobre lazer e hobbies, porque isso tem a ver com o nosso lado criança. Então, olha quem veio participar dessa aula, nosso lado criança, porque todas nós, apesar de já sermos adultas, nós temos dentro de nós um lado criança. Esse lado criança, ele precisa ser alimentado, e quem alimenta, quem cuida do nosso lado criança, é o nosso lado adulto. Então, esse nosso lado criança, ele quer ter prazer na vida. É graças a ele, se ele não existisse, nós não daríamos muita importância para as coisas prazerosas. Mas como ele existe em nós, e ele sabe reivindicar as suas necessidades, então, nós precisamos dar atenção para esse nosso lado. Uma mulher, por exemplo, quando ela está emburrando muito, é o lado criança, infantil, só que o lado negativo dessa parte infantil dela que está se comunicando. Então, ela está emburrando porque o marido está fazendo coisas que ela não gosta. E como ela não pode dar birra, batendo o pé, né, como ela fazia quando tinha 5 aninhos, ela então usa uma outra estratégia que os adultos podem usar, que é o emburrar, ficar de cara fechada, ficar em silêncio, fazer greve, né, de silêncio, para poder mostrar que está incomodada. Então, quando a gente cuida do nosso lado criança, e por isso dessa aula sobre lazer e hobbies, quando a gente cuida do nosso lazer, do nosso lado criança, nós estamos evitando que essa criança fique pedindo coisas que não deve, para quem não deve, na hora que não deve. Então, quando a gente se cuida e dá prazer para esse nosso lado infantil, nosso lado criança, a gente evita ficar extorquindo dos filhos, exigindo demais do marido, porque a gente está com esse ladinho bem saciado. Então, essa aula é para tirar a carência desse seu lado infantil. Então, aqui a dica é diversificar. Por quê? Porque você pode ter lazer com toda a sua família, marido, filhos, familiares do seu marido, todo mundo junto. Você pode ter um momento de lazer só com o seu marido, uma saída para um barzinho, para um cinema, um momento em casa só para vocês dois, pedir ele para cozinhar para você. E, Marisa, ele não faz isso para mim. Então, cozinhe você um prato que você sabe que ele adora, que você adora, no momento em que vocês possam curtir e saborear aquela comida. Você pode ter momentos de lazer só com seus filhos, se você tem filhos. Você pode ter momentos de lazer com seus sobrinhos, com a criançada aí do seu condomínio, enfim. Você pode ter momentos de lazer sozinha. Uma leitura prazerosa, um hobby. Eu gosto de pegar minha máquina fotográfica e tirar fotografias. Eu gosto de ser fotografada. Eu gosto de colecionar alguma coisa. Gosto de fazer compras de determinados itens em especial para casa. Enfim, eu gosto de fazer velas aromáticas. Eu gosto, seja o que for, que realmente te dê prazer. Isso é lazer. Isso é muito particular, né? Os seus hobbies, a sua forma de se divertir é muito particular. Mas aqui eu estou te dando dicas para você ampliar o seu repertório, para você entender que não faz o menor sentido você ficar com a sua criança toda carente, emburrada, esperando que outro venha e a sacie. Você não pode ter no seu marido a única fonte de prazer. O seu marido não pode ser a única coisa nesse mundo que te dá prazer, seja sexual, seja com a presença dele, seja com uma palavra amiga, porque se isso aqui for embora, se a vida levar ele embora, se a morte levar ele embora, se a chuva e uma tempestade levar ele embora, o que sobra de você? É a história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Você precisa ter várias fontes de lazer, diversificação. Você precisa diversificar. Quando a gente aprende sobre investimento, uma das primeiras coisas que a gente aprende é diversifique. O seu dinheiro é coisa importante demais para você colocar numa única aplicação, vai que dá errado. Daí você vai perder tudo. Então, a sua vida é um recurso muito precioso para você ficar gastando com reclamação, gastando somente ficando dentro de casa na mesma energia, que nada. Encontre o seu jeito. Se for ficando dentro de casa,
seja parte do tempo dedicado ao seu lazer, ao cuidado daquilo que para você é importante e que você sente que você alimenta a sua criança interna. Em geral, quando a gente diversifica, a gente corre menos risco de entrar no tédio, porque mesmo aquilo que a gente gosta muito de fazer, se a gente faz demais, né? Imagina aí o Rock in Rio, quem gosta dos festivais de música. Imagina se tivesse Rock in Rio todos os dias, 365 dias no ano. A gente não ficaria com aquela empolgação que a gente fica quando abrem a compra dos ingressos para o Rock in Rio. Por quê? Porque é pouquinho tempo, né? E o espaço curto de tempo. Então, um curto espaço de tempo. Então, é exatamente isso que nós precisamos fazer em relação ao nosso lazer. Pode ser um espaço de tempo bem curtinho dedicado a nós, de maneira às vezes diversificada, para a gente não entediar, para não cair na rotina e deixar de soar como um momento nosso, um momento de lazer, mas a gente precisa de ter. E também, o último tópico aqui, a última dica, é que você pode ter o seu momento de lazer com seus amigos, né? E em especial com as suas amigas, porque as mulheres, quando estão juntas, somente entre elas, sentem a renovação do feminino. Então, o nosso feminino, ele vai se desgastando na relação com o homem. Então, porque a gente está lá doando, né? Doando o nosso feminino para os filhos. Então, quando a gente se encontra e se reúne somente com mulheres, existe automaticamente uma renovação da energia feminina. Então, trate de ter uma prática, pelo menos uma vez por mês, que envolva apenas o contato com mulheres, tá bom? E isso para os homens também é importante no sentido contrário, né? O contato com os amigos, mas depois a gente fala sobre isso. Então, aqui, o compromisso que nós vamos fazer agora é que vai começar com uma pergunta, porque aqui podem envolver várias questões. Então, a pergunta é: quem está esperando há mais tempo para ter um momento de lazer com você? Você vai se perguntar. Então, quem está esperando há mais tempo para ter um tempo de lazer comigo? É toda a minha família? É meu marido? São os meus filhos? Sou eu mesma que estou precisando de ter aquele momento meu para aquele hobby? Ou são as minhas amigas? Porque às vezes ontem ou no último final de semana você teve um momento com suas amigas. Então, com certeza não vai adiantar a gente fazer um compromisso aqui de você estar com as suas amigas. Por isso que antes de fazer o compromisso eu te faço essa pergunta. Porque você precisa olhar e perceber: são meus filhos que há muito tempo não têm um momento de lazer comigo? É o meu marido? São as minhas amigas de trabalho? São as minhas amigas de infância? Quem está precisando mais ou solicitou mais ultimamente a minha presença para sair, para esparecer? Aí, depois que você descobrir quem é que está mais precisando de um tempinho de lazer com você, você vai marcar na sua agenda o dia que dá para você fazer acontecer. Porque se você não marcar na sua agenda, como a gente já falou, vai ficando no plano do esquecimento. Você sabe que é importante, você sabe que vai ser uma delícia, você sabe que isso é importante para você como pessoa, às vezes até para o seu casamento, seja sair com ele ou deixar ele um pouquinho e dar uma voltinha com uma amiga, né, para você perceber que a vida vai além de relacionamento de casal, embora esse seja o nosso foco. Mas se você não marca, você não se compromete, tá? Então esse é um compromisso que você precisa firmar comigo, você precisa firmar mais especialmente com você mesma. Então você pausa essa aula e marca no seu calendário. Obviamente, sem ficar chocando com as atividades que você já veio marcando, para sua rotina não virar, né, um peso. Então você pode, inclusive, puxando aí com a aula anterior sobre espiritualidade, você pode convidar uma amiga sua para que vocês possam ir ter um momento de meditação em algum lugar aí na sua cidade, ou terem uma prática religiosa, que seja da religião dela ou da sua. Enfim, você une ali e depois vocês podem sair, né, para tomarem um suco, uma cervejinha, seja lá o que vocês gostam de fazer juntas. Então, perceba,
É tudo uma questão de permissão. E lembrando, quando a gente vem de um sistema familiar onde as mulheres não puderam se divertir, as mulheres não puderam se reunir entre elas para poder ter os seus momentos de lazer, costuma ficar muito pesado para nós termos essa prática. Então, geralmente, isso gera peso de consciência. Nossa, eu estou deixando meus filhos e meu marido para poder dar uma saída. Mas, poxa, nós estamos falando de uma saída uma vez a cada 2 meses. Qual o mal que isso traz? E mais, você pode inserir as crianças, você pode inserir os maridos. Não tem problema. A questão é, você precisa estar cuidando da sua criança interna, para ela não ficar fazendo birra e te colocando em maus lençóis.